Olá, meus queridos, boa noite, graça e paz. É muito bom estarmos juntos mais uma vez e eu quero continuar trabalhando o tema, a série que eu tenho trabalhado, falado nesses últimos domingos sobre a graça de Deus, o favor de Deus, que nós estamos debaixo deste favor. E eu tenho trabalhado algumas armadilhas que muitas vezes o inimigo usa para nos prender, para nos impedir de desfrutar de tudo aquilo que Deus tem proposto para a vida de cada um de nós. E eu queria nesta noite falar sobre a questão da justiça de Deus. Afinal de contas, Deus é justo? É uma pergunta que eu estou fazendo para você nesta noite. E eu sei que mais adiante, daqui a pouco, você vai ter condições realmente de responder com segurança, com firmeza, de acordo com aquilo que nós vamos ver através das Escrituras. Então eu queria convidar você a abrir a sua Bíblia, o seu aplicativo no celular, num texto bastante conhecido de Paulo, em Romanos, no capítulo 6, o verso de número 23. Romanos 6, 23. Paulo ele declara assim: porque o salário do pecado é a morte. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus, o presente gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. Aleluias! Glória a Deus por isso. Espírito Santo, vem ministrar aos nossos corações nesta noite. Que a graça, que o poder, que a unção que há em Ti venha sobre as nossas vidas, venha sobre a minha vida, me capacitando, me concedendo graça para ministrar sobre esta questão, sobre esta palavra e na vida dos meus irmãos, que eles possam receber em fé esta palavra e serem edificados, fortalecidos em meio a tantas dificuldades que nós estamos vivendo nesses dias atuais. Eu oro com gratidão em nome de Jesus. Amém. Pois o salário do pecado é a morte. É a morte. Algumas pessoas costumam dizer que a vida ela não é muito justa. Não é muito justa. Eu vi o relato de uma mulher que tinha o sonho de ser mãe, de ter um bebê. E depois de algum tempo, ela realmente engravidou, isso foi motivo de muita alegria. Só que, quando ela estava no 4º mês de gestação, vieram algumas contrações prematuras. E ela acabou dando à luz a uma menininha, mas que viveu por pouco tempo, muito pouco tempo, em função, do mês de gestação, do momento, de gestação que ela estava. E diz que quando o pastor deste casal foi até o hospital e entra naquele quarto, ele se depara com uma cena muito terrível. Ele vê aquele casal afagando o rostinho daquela menininha que já estava morta, E um silêncio terrível pairava naquele quarto. Silêncio que foi rompido pela declaração daquela mãe, aos prantos. Ela disse para aquele pastor: pastor, por favor, o Senhor não venha me dizer que há um propósito na morte da minha bebê. Diz que aquele pastor, ele não tinha o que dizer naquele momento, e realmente, eu creio que se você passou por momentos assim tão terríveis, não há muito o que se dizer. O que se pode fazer num momento como este é simplesmente abraçar e chorar junto, diante de uma circunstância tão terrível, tão sofrível como esta. E é muito, muito difícil não dizer,
né? Por que Deus permite situações e circunstâncias como essa? Onde está Deus que às vezes permite, né, pessoas perversas prosperarem, enquanto que pessoas fiéis acabam perdendo tudo que têm? Por que Deus não faz alguma coisa diante de tantas injustiças, né, que nós podemos ver neste mundo que nós vivemos? Mulheres de Deus que perdem os seus maridos, que estão perdendo os seus maridos para esse vírus tão letal, né, que nós estamos vivendo, sendo assolados por ele nesses dias. E estas mulheres são obrigadas a criar seus filhos pequenos sem a segurança de um pai, não é? Por que Deus às vezes permite que pais enterrem os seus filhos? Nós estamos vendo muitos pais enterrando seus filhos, quando o natural, o normal, é um filho enterrar o seu pai. Um filho enterrar o seu pai. Isso é o normal, isso é o que acontece normalmente, mas nós estamos vendo pelos noticiários, quando nós não vemos isto acontecendo com pessoas próximas, às vezes pessoas que nós conhecemos, entes queridos, pai enterrando seus filhos, né? Então, é difícil não dizer onde está Deus diante de tanta dor e de tanto sofrimento, né? É muito difícil, né? Mas nós vamos encontrar ao longo de toda a Escritura, né, dor sem explicação. Dor sem explicação. É o que nós podemos ver quando nós olhamos para a história de Jó. Deus conhecia aquele homem. E quando nós olhamos, quando nós lemos a história de Jó, nós vemos a declaração de Deus com relação a Jó, que ele era um homem justo, que temia Deus. Mas Deus permitiu que o diabo, que Satanás, fizesse o seu melhor e destruísse a vida daquele homem. Deus permitiu isto. E é difícil olhar para circunstâncias como esta, né, e não pensar que realmente era algo injusto. Veja João Batista, quando nós olhamos nos evangelhos, né? Era um homem escolhido e capacitado por Deus para abrir o caminho para o Messias. Ele era um homem moralmente correto, tanto que Deus o escolheu para batizar o seu filho. Mas quando Herodias pede a cabeça de João Batista numa bandeja, né, Deus não o protegeu, não protegeu o seu seguidor fiel. Pior, quando nós olhamos para Cristo, para a realidade do seu martírio, e nós nos deparamos com pessoas, né, escolhendo Barrabás, que era um culpado, e o libertando, e condenando Jesus, que era inocente. O que dizer disso? Então, eu queria dizer para você, em momentos quando nós sofremos e nos sentimos muitas vezes confusos diante de circunstâncias como esta, nós precisamos nos lembrar de algumas verdades com relação ao nosso Deus.
A primeira verdade, que Ele se importa com a sua dor. Deus se importa com o seu sofrimento, sim. Ele não está indiferente a isto. Entenda que quando você sofre, Ele sofre também. Ele sofre também. O Senhor, Ele foi homem por um tempo nesta terra, né? De modo que Ele sabe com exatidão como nós nos sentimos. Ele sabe. Ele conhece. Quando nós olhamos para o profeta Isaías, no capítulo 53, a declaração de que ele foi realmente desprezado e rejeitado, e que ele se tornou um homem de dores, experimentado na dor e no sofrimento. Quando nós olhamos para os evangelhos, quando nós olhamos para Mateus, no capítulo 9, verso 36, diz que Jesus, quando olhou para as multidões, ele teve compaixão. Compaixão. Ele olhou para as multidões e teve compaixão daquele povo que o seguia, né? E o sentido, né, do original desta palavra é sentir profundamente, né, nas entranhas, no âmago, né? Ele sabia muito bem o que era sofrer. O que era sofrer? Jesus foi um homem experimentado no sofrimento e na dor. Então, ele sabe muito bem o que você está sentindo. O que é isto? Ele foi experimentado. Ele sabe o que você sente. Ele não está indiferente a tudo que você tem passado. E quando você sofre, ele sofre com você. Primeiro ponto, muito importante, porque isso vai nos ajudar a permanecer firme em situações semelhantes. A segunda coisa, muito importante, ele nos consola na nossa dor. O Senhor, Deus, ele nos consola na nossa dor. Abra comigo Isaías, capítulo de número 49. Eu quero ler o verso de número 13. Isaías 49, 13. Diz assim: cantem, ó céus, estejam felizes, ó terra, e rompam em cânticos, ó monte, porque o Senhor tem confortado o seu povo e tem misericórdia sobre o seu afligido. Saiba que Deus, ele vai consolar você no meio da sua dor e do seu sofrimento. Ele vai consolar. Eu creio que só o fato de saber que o Senhor está conosco, isso já nos ajuda muito, bastante. Isso enche o nosso coração de esperança de dias melhores. Eu me lembro que em situações difíceis que eu já enfrentei na minha vida, não sou diferente de nenhum de vocês, eu me lembro que às vezes só a presença de irmãos queridos, perto, próximos, eu já me sentia confortável, eu já me sentia bem melhor, né? Eu li o testemunho de um pastor que me chamou muita atenção, falando da sua avó, que mesmo aos 78 anos de idade, ela fazia questão de morar sozinha, de viver sozinha. E diz que um dia, esta senhora, quando estava indo para o banheiro para tomar o seu banho, né, ela teve um derrame, né, um derrame paralisante, e ela caiu ali no chão daquele banheiro
em dor e ficou agonizando por 3 dias. Por 3 dias ela esteve no chão daquele banheiro. E só quando um vizinho, um vizinho dela, veio ver como ela estava e insistentemente bateu na sua porta, como ela não vinha a atender, este vizinho pediu socorro, pediu ajuda. Então vieram alguns policiais, arrombaram a porta da casa dela e então encontraram ela ali caída, agonizando no chão do seu banheiro. Então ela foi levada para um hospital e ficou alguns dias ali, se recuperando daquele derrame, uma situação bastante difícil. E esta história diz que o neto, que era pastor, veio visitar ela depois que ela se recuperou e voltou para casa, e diz que aquele neto perguntou para ela e falou: olha, vó, o que a senhora pensou, o que a senhora sentiu em todo aquele tempo de sofrimento, de agonia e de dor? E o neto, ficou espantado com a resposta da sua avó. Ela disse para ele que ela nunca sentiu Deus tão perto dela como naqueles momentos de sofrimento e de dor que ela passou. Ela nunca experimentou uma presença de Deus tão perto, mas tão próximo a ela, como naquele sofrimento. Ela nunca, na vida toda dela, sentiu Deus tão próximo dela, tão perto dela, como ela sentiu naqueles momentos caída no chão daquele banheiro. Então, nós precisamos entender que Deus não está indiferente, Ele nunca vai estar indiferente ao seu sofrimento e à sua dor. Ele se importa, sim, e quando você sofre, Ele sofre também. Mas Ele vai vir consolar você na sua dor e no seu sofrimento. É o que declara o texto de Isaías, que nós acabamos de ler. Ele vai vir, Ele é o consolador do seu povo, dos seus filhos. Ele vai vir consolar você na sua dor. Tenha certeza e a convicção disto. E assim como aquela vozinha, você vai ter uma experiência semelhante a ela. Você vai sentir Deus muito próximo e muito perto de você. Creia nisto. Guarde isto no seu coração em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Agora, outra coisa importante que você entenda também nesta noite. Só porque Deus, às vezes, usa situações e circunstâncias que nos acontecem, só porque Deus muitas vezes permite situações como esta, não significa que Ele seja o causador daquela dor e daquela circunstância. Tenha isto muito bem claro para você, Não é porque Deus usa situações que muitas vezes nos acontecem para trabalhar conosco, Quando o mesmo Paulo, em Romanos 8:28, ele fala que tudo coopera para o nosso bem, para o bem daqueles que amam a Deus, nós precisamos entender, e eu tenho frisado muito isto, que Deus ele é expert em transformar situações contrárias a nós em bênção na nossa vida. Em bênção na nossa vida. Mesmo nas piores circunstâncias, mesmo nas piores dores, Deus sempre vai tirar
alguma coisa boa daquela circunstância, mas isto não significa que ele seja o causador daquilo. Mas, muitas vezes, Deus provoca dor em nós, sim. Quando nós lemos Hebreus, no capítulo 12, verso de número 6, o escritor, ele declara que Deus disciplina o filho que ama. Então nós precisamos entender também que Deus muitas vezes ele provoca alguma dor em nós, porque ele precisa trabalhar, ele precisa tratar alguma coisa na nossa vida. E eu sei que, muito embora pareça injustiça, por quê? Porque quando vem dor e sofrimento, nós sempre nos julgamos boas pessoas. E nós vamos achar que aquela situação e aquela circunstância é injusta. Mas eu tenho uma boa notícia para você, diante de situações como esta. Eu queria que você abrisse comigo a sua Bíblia no Salmo 103, eu quero ler o versículo de número 10. Olha a declaração do salmista, Salmo 103, verso de número 10. Diz assim: ele não nos tratou segundo os nossos pecados, nem nos recompensou de acordo com as nossas iniquidades. Pois assim como o céu está elevado acima da terra, assim é grande a sua misericórdia para com os que o temem. E assim como está longe o Oriente do Ocidente, assim ele removeu de nós as nossas transgressões. A boa notícia que eu tenho para você, de acordo com este texto, que ele não nos trata segundo a nossa desobediência, segundo os nossos pecados, segundo as nossas transgressões, mas, pelo contrário, ele é misericordioso conosco, Então, esta é a boa notícia. Deus, muitas vezes, não trata você com justiça. Ele não é justo realmente. Por que eu digo isso? Parece loucura, mas você vai me entender. Quando nós voltamos para aquele texto de Romanos 6, 23, que declara que o salário do pecado é a morte eterna, O salário do pecado é a morte. Nós precisamos entender que esta morte significa, no original, eterna separação do nosso Deus. O salário do pecado é viver eternamente apartado de Deus. Este seria um castigo justo. Deus seria justo se nos castigasse por causa da nossa desobediência. Mas, ao contrário, o que ele foi? A boa notícia é que ele nos trata com misericórdia. O que Deus fez na sua misericórdia? Ele pegou os seus pecados, as suas transgressões, a sua iniquidade, e ele castigou em Cristo. Em Cristo ele castigou, E o texto continua dizendo: mas o dom gratuito de Deus, o presente gratuito de Deus, quando nós merecíamos viver eternamente apartados de Deus, mas o presente gratuito, gracioso, graça, favor, Deus escolheu favorecer você, O presente gratuito de Deus foi conceder vida eterna em Cristo Jesus. Foi isto que Deus fez. Então, o que eu e você merecíamos era castigo eterno. Viver eternamente, no inferno, apartado de Deus.
mas Ele escolheu nos favorecer, nos favorecer. Ele escolheu nos colocar debaixo do seu favor. Encontramos, achamos graça em Cristo Jesus, sempre nele. Não é mérito nosso, não é mérito nosso, não foi pela nossa justiça, muito pelo contrário, nós merecíamos um castigo eterno, mas Ele pegou todo o nosso pecado e transgressão e iniquidade e castigou em Cristo. Então, é justiça de Cristo. Não foi pela nossa obediência, não foi pela sua obediência, foi pela obediência de Cristo. Então, entenda que da nossa perspectiva, Deus ele não foi justo comigo, não foi justo com você, não foi justo com nenhum de nós, daqueles que creem, que creram e que receberam Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Aleluia, aleluia por isto. Porque se ele fosse agir com justiça, nós estávamos fadados à morte eterna. Né? Por quê? Porque, como eu disse, mesmo quando vem o sofrimento e a dor, nós achamos que Deus está sendo injusto conosco, né? O próprio Paulo declara em Romanos 3,10 que não há um justo, nenhum sequer. Não há, isto é uma mentira, né? Nós merecíamos morte eterna e Ele nos concedeu vida eterna. Então, Deus, Ele não agiu com justiça conosco, mas Ele castigou os nossos pecados em Cristo. Ele satisfez a sua justiça, não que Deus seja injusto, mas Ele satisfez a sua justiça em Cristo. Ele pagou o preço, Ele foi castigado, não você. Então, nessa perspectiva, Deus, Ele não foi justo conosco, Ele foi misericordioso. Então, eu quero deixar esta palavra ao seu coração, para que em momentos de lutas, de sofrimento e de dor, você entenda que Deus, Ele não está sendo injusto com você, de maneira nenhuma. De maneira nenhuma. Não justiça própria, mas a dele. Ele, com relação a você e a mim, ele foi injusto mesmo. Porque se ele fosse justo, nós estávamos perdidos. Então, isto, eu creio, vai nos ajudar. Se você tem vivido dias difíceis, se você tem sofrido por alguma razão, se a dor tem tomado você nesses dias, entenda que Deus, Ele não está indiferente, que Ele sofre junto com você e que Ele consola você na sua dor. Ele vai consolar você. Aliás, Ele enviou um Consolador que está sempre perto e sempre pronto para nos ajudar. Então, entenda esta realidade, viva desta maneira, entendendo, mesmo quando você não entende, porque eu sei que às vezes é muito difícil entender, né, o agir de Deus quando nós pensamos em termos de sofrimento e dor. Às vezes é difícil entender, mas por fé nós precisamos entender que Ele se importa conosco, que Ele sofre conosco e na nossa dor e no nosso sofrimento Ele vai estar presente e vai nos consolar, porque Ele sempre vai ter o melhor para nós. Deus é bom o tempo todo. Creia e receba esta palavra em nome de Jesus. Pai, eu sou grato por esta palavra e isto trouxe
esperança ao meu coração e alegria ao mesmo tempo, ao entender que o Senhor satisfez a sua justiça em Cristo. Ele pagou o preço, ele foi castigado para que nós pudéssemos receber o teu favor. Deus escolheu colocar você debaixo do favor dele, da graça dele. Obrigado, Senhor, porque nós somos participantes dessa graça maravilhosa e plena. Muito obrigado, em nome de Jesus. Amém. Amém e amém. Amém, meu querido. O desejo do meu coração é que você tenha uma semana de muita vitória, de muita conquista, de avanço. Eu sei que nós vamos ter lutas, nós vamos passar por lutas, mas Jesus, ele nos ensina que nós precisamos ter um ânimo bom em meio a estas situações e circunstâncias. E importante entender que ele não está indiferente a nós e que ele sempre vai ter o melhor para nós, mesmo quando nós não entendemos as circunstâncias. Então, uma semana de muita vitória em Cristo Jesus. Amém. Deus abençoe.